todas as partes desses Brasis de um Brasil tão grande. Gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de nos dá segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de nos dá segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja abençoada, esta igreja de Jesus. Pode ser um churrasco, um chimarrão, carne de sol, um baião, macaxeira ou pinhão, tainha, dourado e tudo de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa e partilhamos o mesmo pão. Somos igreja amada, família unida em uma só missão. Tá me ouvindo? Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A identidade segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita, igreja amada, igreja abençoada. Aleluia. Boa tarde a todos e todas. Nesta tarde nós estamos aqui mais uma vez, mais uma live da CNA, retornando com a série Dialogando com a CNA. Essa é a nossa primeira live de 2021, com um tema muito importante, de interesse de todas as pessoas do planeta, não só nós da IPI do Brasil, um tema extremamente importante, relevante, que é sobre a Covid, pós-Covid e também sobre vacinação. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos e todas que estão nos assistindo agora ao vivo no nosso canal do YouTube, para que vocês também sejam informados com informações corretas, adequadas, que nosso Arraial Presbiteriano Independente possa estar muito bem informado dessa pandemia que assola todos e todas. Então, nesse instante, nós vamos ouvir a parte musical, a primeira parte musical desta tarde da nossa live. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito alegria que nós estamos aqui a participar dessa live da CNA, dialogando com a CNA. Nós estamos aqui responsáveis pela música, pelos hinos, mas antes a gente quer falar um pouquinho da nossa história. Eu sou o pastor Jolano, pastor da 6ª IPI de Aracaju. Nós somos aqui no Presbitério Sergipe. Está aqui comigo para fazer parte desse momento também. Nosso baixista Cleverton, nosso baterista Saulo e o nosso pianista Silas. Eles são aqui da 3ª Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju, onde nós também estamos gravando aqui no templo. O nosso grupo é conhecido como Grupo 31 de Julho. É uma história um pouco longa, mas a verdade é que o nosso presbitério tem o hábito de se reunir nas datas comemorativas, todas as igrejas do presbitério, 31 de julho, culto da reforma, e outros eventos
em que reunimos todas as nossas igrejas. E aí criou a ideia de juntar um grupo de músicos e de pessoas das diversas igrejas do nosso presbitério, para justamente nessas ocasiões estar fazendo a parte musical, trazendo o louvor, né? E sempre eu fiquei com essa incumbência, né? Como pastor responsável pela música, pela liturgia no presbitério. Então sempre a gente estava se reunindo, dando apoio ao nosso presbitério. E acabou que as pessoas acabaram intitulando, né? Grupo 31 de Julho, porque sempre aquele grupo que estava nessas ocasiões servindo a nossa igreja, servindo o nosso presbitério, com muito amor, porque gostamos disso que fazemos. E acabou ficando 31 de julho. Né? Esse nosso grupo é muito maior, né, do que as pessoas estão aqui, mas devido ao problema com a Covid, né? Os cuidados que precisamos ter, então não ficou bem evitado, mas nós também trabalhamos com backs vocais também. O nosso sonho é tentar um pouco dessa música mais popular com um clássico, com um coral. Né? Nós já fizemos alguns ensaios de quarteto, né? Justamente com o objetivo de servir a nossa igreja, de servir ao nosso presbitério da melhor maneira, com os dons e talentos que o Senhor tem nos dado. Graças a Deus por isso. E aqui estamos, né, felizes por poder trazer também essa música de louvor, de adoração ao nosso Deus nesse momento. E nós vamos iniciar esse momento com um hino 22, intitulado Prontos para a Adoração. Ele tem um ritmo bem nordestino, é um choque, né? E a gente escolheu esse hino para iniciar, porque ele é muito bom para iniciar o culto, né, a chamada, a adoração, mas também de uma certa forma para trazer um pouco da nossa música regional. E entendemos que como a nossa igreja é uma igreja que nasceu com uma proposta de ser uma igreja brasileira, então eu entendo que é fundamental que nós também possamos dialogar, né, com a nossa cultura, né, com a nossa música que é tão rica, e a gente poder fazer isso da melhor maneira, que é louvando e adorando o nome do Senhor. Então vamos nesse momento, então, para convidar você a louvar juntamente comigo com este cântico Prontos para a Adoração. Estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração. Traz alento, força nova pra viver, que faz da alma um recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nossa lamparina, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez a cruz prova maior do amor, trouxe a amizade com o seu perdão, vive a esperança, fé e união, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez a cruz prova maior do amor, trouxe a amizade com o seu perdão, vive a esperança, fé e união. Estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro, vem do coração. Traz alento, força nova pra viver, que faz da alma um recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nossa lamparina, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez a cruz prova maior do amor, trouxe a amizade com o seu perdão, vive a esperança, fé e união, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez a cruz prova maior do amor, trouxe a amizade com o seu perdão, vive a esperança,
fé e união. Boa tarde a todos. É um prazer bem grande estar mais uma vez mediando essa live. E hoje nós temos um tema bastante especial, um tema que está inquietando bastante pessoas. E acredito que com a participação do Dr. Kleber, da doutora Mariana, muitas das nossas inquietações possam ser esclarecidas. Eu vou apresentar o Dr. Kleber. Ele é médico infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, mestre em ciências pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Atua no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Hospital Heliópolis, Secretaria Municipal de Saúde, consultório particular e hospitais privados. Então, nós teremos agora a fala do Dr. Kleber, né? Um prazer tê-lo aqui conosco, e que Deus abençoe aí sua vida, sua fala, que nós possamos aproveitar bastante. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite para falar a todos sobre um tema tão importante. Eu quero dizer que procurarei ser bem objetivo, não é? Sucinto, para que possamos aproveitar ao máximo as informações. São muitas informações, eu resumi bastante. Nós temos um fluxo contínuo de novos conhecimentos diariamente, então é muito difícil acompanhar isso. É um volume muito grande de novas informações, mas eu procurei selecionar os materiais mais atualizados possível, tá? Então, eu gostaria de iniciar a apresentação. Por favor, pode passar o primeiro slide? Aguardando o slide. Vamos lá? Isso. Muito bem. Esse primeiro slide mostra para a gente um diagrama do vírus, né? O nome do vírus é esse que vocês estão vendo, SARS-CoV-2. SARS se refere à síndrome respiratória aguda grave que esse vírus causa em um contingente de pessoas, uma fração felizmente pequena, tá? Então, daí vem a sigla SARS, CoV de coronavírus, e 2, porque ele é muito parecido com um coronavírus que causava uma doença parecida e que surgiu na Ásia em 2003, que é o SARS-CoV. Então, essa é a denominação dele. Você pode perceber que na estrutura do vírus temos algumas proteínas diferentes, né? Nós temos aqui a proteína M, a proteína N, a proteína S, a proteína E do envelope. Todas elas são importantes no sentido de produzir, do sistema reconhecê-las e produzir uma resposta anticórpica, de anticorpos e de células contra o vírus. Porém, de todas elas, a mais importante é a proteína S, S de spike, que é justamente essa proteínazinha que nós temos aqui, né, na periferia, como se fosse um espinho, né, do lado de fora, formando um aspecto estrelado desse vírus, né? Essa proteína spike é a proteína que o vírus utiliza para penetrar na célula. Um mecanismo parecido com uma chave e uma fechadura. Então, o vírus ele tem uma chavinha, que é essa proteína aqui. E ele vai procurar na célula que ele quer infectar uma fechadura que se adapte a essa chave. E a fechadura que se adapta, ela tem um nome, é um receptor para uma enzima de conversão da angiotensina, chama ACE2. Onde estão estas fechaduras? Em muitos tecidos do corpo, mas principalmente nas células que revestem o alvéolo do pulmão e os brônquios. E é por esta razão que os pulmões são tão afetados por este vírus, porque ao adentrar no nosso organismo
pelas vias aéreas superiores, não é? Nossa narina, nossa boca, e eles conseguindo penetrar no trato respiratório inferior, pela traqueia, e chegar até os pulmões, lá eles vão encontrar as fechaduras que eles precisam para abrir a portinha, eles entrarem na célula e ali dentro se multiplicarem e iniciarem a sua replicação, que é um processo de sobrevivência viral. Ok? O próximo, por favor. Então, perceba que a proteína spike, a chavinha, vai se juntar nessa fechadurinha da superfície da célula, chamada ACE2, que é a sua fechadura. E aí, ela vai abrir a portinha, vai penetrar na célula. Então, essa proteína ela é muito importante, porque a resposta do nosso organismo contra essa proteína produz ou pode produzir anticorpos chamados de neutralizantes. São anticorpos que impedem a entrada do vírus na célula e, portanto, protegem contra a infecção. Esses anticorpos são os principais anticorpos que as vacinas querem produzir, tá? Então, além dos anticorpos neutralizantes, tem também a resposta celular, mas isso eu não vou entrar em muitos detalhes. O próximo, por favor. Formas de contágio, todos sabemos, através de gotículas respiratórias, que são transmitidas de pessoas infectadas para pessoas não infectadas, quando elas se aproximam, quando elas conversam, quando elas riem, quando elas tossem, muito próximas umas das outras, né? A uma distância inferior a 2 metros e não utilizando máscara. Então, a forma de prevenir esse tipo de transmissão por gotícula é um distanciamento, distância maior que 2 metros e utilização de máscaras. Pode haver a transmissão também por gotículas menores, que são os aerossóis, que se dispersam a longas distâncias pelo ar, também transmitidas através de conversa, riso, tosse, espirro. E como prevenir isso? Essas gotículas elas vão muito além de 2 metros, então o simples distanciamento não resolve. Então, a utilização de máscara, a não aglomeração e ficar em ambientes bem ventilados e não fechados pode prevenir também a transmissão por esse mecanismo. E, finalmente, os objetos que nos cercam, né? Objetos pessoais, onde colocamos as nossas mãos, mãos que levamos à boca, não é? Quando espirramos ou tossimos, não é? E contaminamos as mesas, as superfícies, os teclados, os celulares, qualquer objeto, então pode ser infectado por esse vírus, e uma outra pessoa que coloque a sua mão ali pode se infectar através dos objetos. Como prevenir isso? Higienização de mãos frequente, com água e sabão, ou álcool gel a 70%. Limpeza da superfície com álcool a 70%, ou outros desinfetantes. Tá? Tudo isso ajuda bastante e previne. Tá? E a etiqueta, quando você for espirrar ou tossir, do cotovelo. Mas a utilização de máscara também aí, ela é muito importante. Então, perceba que em todas as formas de transmissão, a utilização de máscara adequada, né, com dupla camada, ela é muito importante para prevenir a transmissão. Próximo. O vírus pode persistir por períodos de tempo variáveis em diferentes superfícies. Pode chegar em papel, o vidro, madeira, plástico, até 4, 5 dias. Portanto, é muito importante que estejamos sempre realizando a limpeza, né, a desinfecção dessas superfícies com álcool a 70%. Próximo. Então, essas são as medidas principais preventivas que eu acabei de dizer e que permanecem válidas no presente momento. Você pode me perguntar, puxa, mas com a vacinação ainda é necessário? Sim, é muito necessário. Nós estamos vivendo um momento em que variantes do vírus, que possuem uma capacidade aumentada de transmissão, estão circulando no nosso meio. Então, mais do que nunca agora, e até que tenhamos uma vacinação em massa do Brasil, essas medidas, distanciamento social, higienização frequente de mãos, ventilação em ambientes fechados, ou mantê-los, ou evitá-los totalmente, inativação e limpeza das superfícies com álcool gel a 70%, e o uso de máscaras permanece fundamental. Próximo.
O quadro clínico da COVID, em grande parte dos indivíduos, é assintomático, sem sintomas. Cerca de 80%, ou melhor, 40% dos indivíduos têm doença totalmente assintomática, mais 40% vão ter doença muito leve e inespecífica, tá? Então, 80% tem doença assintomática ou muito leve. Alguns sintomas que podem nos fazer pensar em COVID são, além da febre, não é? Febre, calafrios, dor muscular, fadiga e dor pelo corpo, a dor de cabeça, congestão nasal, tosse, dor de garganta e dificuldade, né, de respirar, fôlego curto em algumas pessoas, náuseas, vômitos ou diarreias. Então, você percebe que pode haver tanto sintomas do trato respiratório superior, do trato respiratório inferior, do trato digestivo e sintomas gerais, como febre, calafrios, fadiga e dores musculares. Algumas pessoas poderão apresentar perda da capacidade de olfação, de sentir cheiros, né? E mesmo mudança na gustação, ou perda mesmo temporária dessa gustação. Então, esses são os principais sintomas que nos fazem pensar num quadro agudo de COVID-19, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 se refere ao vírus, COVID-19 se refere à doença. Próximo. Além daquelas doenças, daqueles sintomas que vimos nas portas de entrada, existem manifestações mais em outros órgãos, em outros sistemas, que estão elencadas aqui, bastante amplas, né? Você tem neurológicas, cardíacas, hepáticas, renais, etc., fenômenos tromboembólicos que conferem uma gravidade maior aos quadros. Essas manifestações geralmente acometem aquelas pessoas que apresentam doença moderada a grave. Próximo. Nós, então, classificamos as doenças de acordo com a gravidade, desde uma infecção assintomática, né, que não apresenta sintoma algum, as pré-sintomáticas, que no início não apresentam sintomas e depois se transformam em doenças leves, a forma leve desde o início, a forma moderada, grave e crítica. Cada uma dessas classificações com as suas características. Os indivíduos com infecção assintomática ou doença leve normalmente permanecem isolados em casa e não necessitam de assistência médica. Os indivíduos do estágio moderado em diante são aqueles que acabam precisando de atendimento médico, não é? Os moderados nem sempre precisam ficar internados, e quando internados nem sempre precisam ir à UTI, muitas vezes permanecem com ou sem assistência ventilatória na enfermaria, e os graves e críticos, esses sim, demandam a assistência intensiva, e muitas vezes com intubação orotraqueal e outros tratamentos de suporte. Próximo. Os grupos de maior risco, né, que nós temos observado na história da Covid-19 são esses que estão aqui nesse quadro à direita, especialmente os indivíduos com maior idade, né, idade mais avançada, os que já têm de base doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão, câncer. E nós temos aqui, e claro, eu quero acrescentar também a obesidade que não está aqui, nós temos ao lado a taxa de letalidade desses grupos, tá? Uma taxa bastante elevada para os pacientes que têm doença crítica, que os leva à UTI com intubação, com insuficiência respiratória, às vezes com outras infecções oportunistas, com doença renal, uma taxa maior até em alguns casos do que 50% de letalidade, tá? 15% naqueles que têm mais de 80 anos e por aí você pode ver as taxas de letalidade, comparando com uma taxa em torno de 2,3% do total de casos, né, abrangendo todas as formas clínicas. Próximo. Aqui uma outra série de casos mostrando com a curvinha verde no gráfico à esquerda, os pacientes de mais idade, como eles são mais hospitalizados do que os indivíduos mais novos, né? Você tem na curva verde os indivíduos com mais de 65 anos, a curva azul entre 50 e 64, a curva amarela entre 18 e 49, e as faixas etárias mais jovens abaixo. Então, perceba quão mais hospitalizados, por terem doença mais grave, são os indivíduos mais idosos. E à direita você tem uma outra série, agora americana,
com taxas de letalidade um pouco diferentes do quadro anterior, mas mostrando que os indivíduos mais idosos têm um risco maior de óbito. Próximo, por favor. Esse é um gráfico que mostra um timeline, né, a linha do tempo dos fenômenos da Covid-19. Então, nós temos o período aqui com esse pontilhado de início dos sintomas, não é isso? E um pouquinho antes você percebe que já é possível isolar o vírus em trato respiratório. Então, já pode haver transmissão um pouco antes do indivíduo desenvolver sintomas, tá? Isso no quadro pré-sintomático. E depois, na primeira semana, esse indivíduo, então, voltando, por favor, isso, ele apresenta ainda vírus nas suas secreções respiratórias superiores, mas isso tende a negativar ao final da primeira semana, ao final dos 10 dias. É quando o PCR deixa de ser positivo, tá? Alguns indivíduos que vão ter doença mais grave poderão apresentar um PCR em nasofaringe mais longo, por 3, 4 semanas. Mas, normalmente, os indivíduos que têm a doença leve, já no final da primeira semana, início da segunda, esse PCR já fica negativo. Com 2 ou a partir de 2 semanas de sintomas, os indivíduos começam a apresentar os anticorpos. Os da classe GM, que duram 1 mês e meio, 2, 3, e os da classe GG, que duram mais tempo, tá? Os indivíduos que têm acometimento pulmonar apresentam o vírus em lavado broncoalveolar e escarro por muitas semanas. Então, isso se estende mais no tempo. Próximo. O vírus deixa sequelas, não é? Sabemos disso. Esses são algumas fotografias de pacientes que, infelizmente, evoluíram para óbito. São peças de necrópsia, mostrando um extenso comprometimento pulmonar. Existe um processo inflamatório intenso em reação à infecção dos alvéolos e dos brônquios. Esse processo inflamatório acaba levando a um acúmulo de líquido e secreções no pulmão, dificultando a oxigenação do sangue. É quando os indivíduos começam a apresentar hipóxia, né, queda na saturação periférica de oxigênio e necessitando de suporte de oxigênio. E medicação também anti-inflamatória para conter essa reação intensa do organismo em algumas pessoas que acaba levando ao quadro grave, tá? Com complicações como trombose, infecções secundárias, que acabam levando a um curso complicado da doença e às vezes fatal. Mesmo as pessoas que conseguem sair desse quadro difícil, grave ou crítico, elas apresentam, então, no pós-Covid, a fibrose pulmonar, não é? Que é uma resolução que o organismo dá ao processo inflamatório, mas que pode representar uma dificuldade posterior para a respiração, não é? Pelo extenso comprometimento do pulmão. Próximo. Temos também comprometimento miocárdico na fase aguda e depois na sequência, né? Os processos inflamatórios do músculo cardíaco estão presentes. Os processos tromboembólicos da circulação coronariana podem levar a quadros como infarto do miocárdio no momento da Covid-19 ou posteriormente. Por isso que a anticoagulação é um das categorias de tratamento de suporte que são oferecidas nos pacientes mais graves. As arritmias que podem vir posteriormente no pós-Covid. Então, são quadros que necessitam de acompanhamento posterior à alta do paciente. Próximo. Não podemos esquecer de sequelas neurológicas, sequelas diversas do sistema neurológico, né? A própria disfunção olfatória e gustatória pode persistir um pouco mais de tempo após a alta. Temos situações como dificuldade cognitiva, dificuldade de concentração e de atenção, déficit de memória. Algumas pessoas evoluem com quadros depressivos, síndrome do pânico, então alterações neuropsiquiátricas podem acontecer no pós-Covid, após a recuperação ou na fase final de recuperação, e não podem ser esquecidos, necessitam também de acompanhamento. Isso sem falar das dificuldades osteomusculares, né, especialmente de locomoção. Os indivíduos permanecem muito tempo sem andar, sem deambular, podem ter atrofia muscular, vão precisar de fisioterapia, não é? Alguns indivíduos podem permanecer com dores articulares,
muitas vezes incapacitantes, dificuldade para esforços físicos, a fadiga também é um sintoma que pode persistir por mais tempo, por semanas ou meses. Então, a questão da sequela, do pós-Covid, também é muito importante. Próximo. Aqui nós temos alguns sintomas com a duração pós-Covid, né, os mais importantes nessa série de pacientes italianos: a fadiga, a falta de ar, a dor articular, em alguns casos dor torácica, tosse, etc. Então, veja que no período pós-Covid você pode ter persistência de muitos desses sintomas da fase aguda. Próximo. E o retorno a uma saúde usual que o indivíduo apresentava previamente também, muitas vezes é dificultado, tanto para os indivíduos mais idosos, né, que podem ter uma taxa maior de indivíduos que demoram para voltar a um estágio antigo de saúde, os indivíduos que apresentavam maior número de comorbidades antes da Covid também tendem a ter mais dificuldade de retornar ao normal, assim como indivíduos imunossuprimidos, indivíduos que já dispunham de condição psiquiátrica, os indivíduos obesos, hipertensos. Então, essa situação da volta ao normal, para muitas pessoas, é mais complicada. Próximo. Na taxa de letalidade do país, o Brasil tem sido muitas vezes apontado como o segundo país de maior número de óbitos. Isso realmente é uma verdade em números absolutos, mas perceba que, se nós fizermos a avaliação da taxa de óbitos por milhão de habitantes, o Brasil ainda está numa posição, ainda tem vários países na nossa frente, infelizmente, né? Nós temos aqui uma situação de 2,4% de pacientes que morrem de taxa de letalidade, mostrando que não é nada confortável, mas temos que ver que o Brasil está no meio de um grupo de países que sofre muito com esta doença. Próximo. Aqui, para finalizar, a doutora Mariana vai falar mais de vacinas, eu não vou me ater muito aqui. Do lado direito, você pode ver a quantidade de vacinas que estão no pipeline, em desenvolvimento. Então, grande número de vacinas. Nós estamos aí experimentando agora a primeira geração de vacinas. É bem possível que tenhamos vacinas melhores, mais eficazes futuramente, mas não desconsiderando as vacinas atuais, que têm um nível de eficácia bastante interessante. Próximo. Ela vai falar bem disso. Temos 4 princípios fundamentais de vacinas. Vacinas que utilizam vírus inteiros inativados, como a nossa Sinovac, a Coronavac, né? As vacinas que utilizam vetor viral, que ela também vai explicar. A nossa AstraZeneca, a AstraZeneca de Oxford, tem essa metodologia, assim como a russa Gamaleya e a da Johnson & Johnson, e as vacinas genéticas de RNA mensageiro, da Pfizer e da Moderna, as americanas. Próximo. Um dado muito importante são as variantes, né? Nós temos as 3 principais variantes nesse momento, são a variante inglesa, a variante sul-africana e a variante brasileira. A variante inglesa, ela tem se mantido sensível às vacinas que nós estamos usando. Então, ela tem uma maior capacidade de transmissão, mas ela responde razoavelmente bem às vacinas que nós dispomos, também a anticorpos monoclonais e a soro convalescente. Então, o maior problema dela é ser mais transmissível, tá? O que se consegue combater com medidas de isolamento. A variante sul-africana, ao contrário, ela já é muito mais complicada, mais resistente, ela apresenta níveis preocupantes de resistência, por exemplo, a vacina da Pfizer, tá? E a Moderna. Ela tem o potencial de apresentar resistência às demais vacinas. Não conhecemos dados ainda para a nossa Coronavac. Ela tem apresentado uma resistência maior à AstraZeneca e ela tem uma velocidade de transmissão maior também. Ela se transmite muito mais rapidamente, tá? Mas tanto ela quanto a inglesa não parecem produzir doença mais grave. Elas produzem uma situação de maior gravidade porque elas infectam um número maior de pessoas. E com isso, respeitando a proporção de graves e críticos, você terá em números absolutos um número maior de pessoas necessitando internação, em UTI, e que esse simples acréscimo de número pode colapsar os sistemas de saúde, que é o que temos observado. A variante brasileira,
de Manaus, ela é muito parecida com a variante sul-africana, tem mutações semelhantes, essas 3 mutações aqui no resíduo RBD, que é o local onde o vírus atua para entrar na célula e as defesas do organismo tentam neutralizar essa entrada, que é o ponto-chave da resposta imunológica. Essas 3 mutações que o vírus africano tem, a variante brasileira também tem. Então, muito possivelmente, o que temos visto no Brasil, começando em Manaus, pegando o sul do país, o Nordeste, agora chegando em São Paulo, se deve à disseminação dessa cepa mais resistente, né? E pelo menos a AstraZeneca, ainda não conhecemos dados da Coronavac. A Coronavac, por ser uma vacina de vírus inteiro inativado, ela permite a formação de anticorpos contra outros antígenos, né? E isso pode, não sabemos ainda, mas pode ser de algum valor, tá? Então, essa é a situação que estamos vivendo neste momento. Próximo. E aqui, esse gráfico, você pode ver bem que aonde esse vírus mutante, esses vírus mutantes de maior transmissão prevaleceram, a taxa de casos e de hospitalizações e de óbitos aumentou significativamente, tá? Aqui você pode ver isso nessa linha amarela, e aqui as taxas de internação e de casos nesses países. Próximo, já estou finalizando. Eu já falei disso. Próximo. O futuro, nós podemos ter uma situação de segunda onda, o que se observa na Europa, né, que teve vários meses de normalização e depois o retorno de uma segunda onda, ou a situação do Brasil, que na verdade não é uma segunda onda, é um repique da primeira onda. Os casos vinham diminuindo em outubro, novembro, e o relaxamento das medidas de contenção fez com que houvesse um recrudescimento de casos a partir de dezembro, que se agravou com a chegada das mutantes, dos mutantes que eu acabei de dizer. Então, essa situação que estamos vivendo agora, de extrema gravidade, se deve a 2 fatores: relaxamento de medidas de isolamento e, ao mesmo tempo, a chegada de mutantes de maior transmissão. O que vai acontecer no futuro? Próximo. Dependerá muito de vários fatores. Da manutenção das medidas preventivas por tempo indeterminado. Não há prazo para a validade dessas medidas, tá? Não é porque você se vacinou que você não precisa mais se proteger. A eficácia das vacinas, ela se refere basicamente à doença sintomática, tá? Você tem uma proteção para sintomas da doença, mas não quer dizer que você não possa se infectar e transmitir. Portanto, a vacina, ela é uma arma importante, mas ela precisa também das medidas de isolamento já faladas. E o tempo que vai levar para vacinar todo esse contingente populacional. Eu acredito que o Brasil se encontra aqui nesse cenário número 3, né? Pelo que eu estou enxergando, e aumentar um pouquinho isso. Esse cenário número 3 diz que nós podemos passar a não necessitar das medidas de contenção a partir do ano que vem, ou metade do ano que vem, aqui. Porque nós temos 200 milhões de habitantes, precisaríamos vacinar pelo menos 70%, nós estamos vacinando a uma taxa de 100 mil pessoas por dia, precisaríamos chegar a 500 mil pessoas por dia, para termos 15 milhões de vacinados por mês, e aí você pode imaginar o tempo que vai levar para 15 milhões de vacinados por mês chegarmos a 200 milhões. Então isso ainda vai por muito tempo, provavelmente todo o ano de 2021, invadindo 2022, portanto precisaremos de paciência, resiliência, disciplina, mas a tendência é que com o tempo, quanto mais pessoas vão sendo vacinadas, a circulação viral vai diminuindo e a gente vai aos poucos controlando essa doença. Eu creio que é o último diapositivo, deve ter só um resumo final. Então, para terminar, neste momento dispomos de cerca de 7 vacinas no mundo aprovadas, com eficácia e segurança que varia de 50% a 95% de eficácia. Algumas questões ainda não estão respondidas, não sabemos se gestantes e crianças poderão tomar a vacina, isso está sendo estudado. Não sabemos ainda quanto tempo a proteção da vacina dura, tá? Há o grande desafio da produção e distribuição dessas vacinas pelo mundo, são 7 bilhões de pessoas, isso realmente é um problema. Negar o uso das vacinas realmente vai contra tudo isso que a gente está falando e vai provavelmente
levar um tempo maior para que a gente volte a uma normalidade, e, até o momento, as variantes virais principais não demonstraram maior gravidade, mas elas agravam o quadro, sendo mais transmissíveis. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer, e eu gostaria, então, de chamar a Cláudia para conduzir os trabalhos. Obrigado. Realmente a fala do Dr. Kleber foi bastante pertinente, e uma das coisas que me chamou bastante atenção é que mesmo após a vacinação, nós temos que continuar nos protegendo, né? As questões higiênicas, o uso da máscara, mas precisamos conscientizar as pessoas disso também, porque tem muita gente que não se preocupa com essas questões. E para dar uma movimentada aí com todos, eu vou pedir para você que está nos assistindo para tirar uma selfie e enviar para a gente com seu nome, mostrando que você está participando, que você está assistindo a nossa live, ok? E para dar continuidade aqui com nosso Dialogando com a CNA, nós teremos agora a participação da doutora Mariana Lopes dos Santos Curcio. Ela tem 44 anos, é membro da primeira IPI de São Paulo. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, turma de 1997. Fez estágio de 1 ano em um laboratório de pesquisa em células-tronco no Hospital Saint-Louis, em Paris, França, em 1998. Mestrado em Biotecnologia pela USP, concluído em 2002. Doutorado em Oncologia pelo Hospital AC Camargo, em São Paulo, concluído em 2006. Pós-doutorado no Instituto Butantan, onde trabalhou por 13 anos no desenvolvimento e produção de anticorpos monoclonais para o tratamento de câncer e doenças autoimunes. Desde o início do ano de 2020, está trabalhando na área de bioprodução, dando assessoria técnica e científica para a produção de vacinas e medicamentos biológicos, e nos últimos meses tem trabalhado principalmente em projetos relacionados à Covid-19. Então, é você, dona Mariana. Vamos lá. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante que é a vacinação, em específico a vacinação contra a Covid-19. Eu acho que todo mundo vem acompanhando aí essa alta no número de casos e no número de mortes diárias, o colapso no sistema de saúde, é uma coisa que nos preocupa muito. E a vacinação, pelo menos, eu vejo como a única forma da gente sair dessa pandemia. Já tiveram vários testes de medicamentos na tentativa de usá-los tanto na prevenção quanto no tratamento da Covid-19, mas nenhum desses medicamentos mostrou eficaz para isso. Então, o que a gente tem hoje são medicamentos que tratam os sintomas da doença. E a vacinação é a saída para que a gente consiga controlar essa pandemia e voltar à nossa normalidade. Então, é uma enxurrada de informações que a gente vê todo dia, vinculando pela internet, são informações científicas e de qualidade, mas tem muita informação ruim, muita fake news, e eu entendo que seja muito complicado saber em que acreditar, e num contexto em que as vacinas foram desenvolvidas e aprovadas e já estão em uso num tempo muito curto. Então, a gente sempre ouviu falar que vacina demora anos e anos para serem desenvolvidas, testadas, produzidas e aprovadas, e isso é verdade. Então, eu quero colocar aqui, mostrar, né, nesse tempo que eu tenho, assim, de forma resumida, eu quero mostrar para vocês como é o processo de desenvolvimento e de teste e aprovação dessas vacinas. E eu quero mostrar que não foi um trabalho da noite para o dia. Então, assim, primeiro, qual é o objetivo da vacinação? Qual é o objetivo da vacina? A vacina, ela tem como objetivo apresentar
o invasor, apresentar, no caso, o vírus causador da Covid-19, que é o SARS-CoV-2, para o nosso sistema imunológico, de forma que ele esteja preparado para nos defender em caso de infecção. Então, vamos imaginar que o nosso sistema imune é o nosso exército, é ele que nos defende. Ele, conhecendo previamente o inimigo, né, no caso o vírus causador da Covid-19, ele já vai estar preparado, ele vai conseguir dar uma resposta mais rápida e efetiva. Então, esse é o objetivo da vacina. E ele vai provocar, o Dr. Kleber colocou muito bem, então vai desencadear a produção de anticorpos neutralizantes, respostas celulares de células T, e também uma resposta de memória, ou seja, ele vai ficar guardado ali. Então, a gente ainda não sabe por quanto tempo, isso com o tempo saberemos, né, já que é uma doença muito nova, mas ele vai reconhecer toda vez que esse vírus tentar se implantar ali no nosso organismo. As vacinas, a vacina da Covid, essas vacinas contra a Covid-19, que já foram aprovadas e que já estão sendo utilizadas, esse processo demorou menos de 1 ano, é uma coisa realmente um tempo recorde. Então, por que isso foi possível, né? Quais foram as condições que facilitaram? Primeiro, a gente nunca tinha tido uma situação dessa de pandemia em que uma doença se alastrou tão rapidamente pelo mundo inteiro. Então, houve uma mobilização geral, global, de esforços para conter essa pandemia. Grupos de todo o mundo se juntaram, pesquisadores, empresas, universidades, para tentar achar uma solução, para começar a desenvolver vacinas, medicamentos, enfim, o que fosse. E foi investida uma quantidade, de recursos, assim, nunca vista antes. Então, realmente, esse aporte financeiro ajudou muito em que fosse acelerado esse processo. Uma outra coisa é que, dada a urgência de se desenvolver uma vacina, as empresas e as universidades foram buscar tecnologias que já estavam prontas, que eles já conheciam, ou que eles já estavam testando para outros vírus, por exemplo, outros vírus da família do coronavírus. Tivemos 2 epidemias de outros coronavírus, a SARS em 2003 e a MERS em 2012, não atingiram não tiveram essa dimensão que teve, né, que está tendo a Covid-19, mas já eram vírus conhecidos e que começaram já o desenvolvimento de uma vacina. Então, toda essa tecnologia, todo esse conhecimento foi utilizado para agilizar o desenvolvimento dessa vacina contra a Covid-19. Além disso, foram usadas tecnologias também já muito conhecidas para a produção de outras vacinas. Então, eu vou falar mais para frente, que é essa tecnologia de vírus inativado. Então, várias vacinas que a gente toma hoje, que estão no calendário de vacinação, como a poliomielite injetável, como a vacina da gripe, como a vacina da hepatite, elas são produzidas com essa tecnologia. Então, muitos desses resultados que já tinham sido obtidos anteriormente, de frutos de pesquisas de muitos e muitos anos, foram usados nesse momento como ponto de partida para essas vacinas contra a Covid-19. Eu quero contar para vocês rapidamente qual é o processo de testes, né, dessas vacinas. Então, tendo a vacina em mãos, passado por toda essa parte de pesquisa, elas são submetidas aos testes pré-clínicos, que a gente chama. Então, são testes em animais. O principal objetivo desses testes em animais são feitos em camundongos, depois em macacos, que são mais próximos dos humanos, testar a segurança, né, ver se ela causa algum efeito grave, e também se ela desencadeia uma resposta do sistema imunológico. Tendo um aval positivo nesses testes pré-clínicos, é importante dizer que quem controla, quem acompanha todos esses testes são as agências reguladoras de cada país. Então, o Brasil tem a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os Estados Unidos tem o FDA, que é Food and Drug Administration. A Europa tem o EMA, que é o European Medicine Agency. Então, assim, cada país tem a sua agência regulatória, e eles vão acompanhando esses resultados e dizendo, ok, está provado que funciona, pode continuar na próxima etapa. Então, passados os testes pré-clínicos, iniciam-se os testes de fase 1, em humanos. Então, o que são esses testes de fase 1? Dezenas de voluntários tomam a vacina para que se possa avaliar, primeiramente, a segurança da vacina. Então, se essa vacina desencadeia algum efeito colateral importante, grave, né? Mostrado que não, que é ok, então parte para o teste de fase 2. No teste de fase 2, não são mais dezenas de voluntários, são centenas de voluntários que vão participar.
nesses testes, além de continuar avaliando a segurança das vacinas, também vão ver como é que essa resposta imunológica acontece. Então, essa vacina é capaz de desencadear essa resposta imune, né? Isso é importante. Tendo um resultado positivo nessa fase 2, então parte para a fase 3. A fase 3 é a última antes do pedido da aprovação da vacina. Então, a fase 3, não mais dezenas nem centenas, mas são milhares de voluntários que vão ser testados. Aumentado muito o tamanho dessa amostragem, né, desse número de pessoas que vai participar do estudo, você permite que apareçam eventos colaterais, efeitos colaterais menos frequentes, então, né, mais raros, e é muito importante saber, porque vão pensar que essa vacina vai ser liberada para a população inteira. Então, além disso, nesse teste de fase 3, os voluntários são divididos em 2 grupos. Uma parte recebe a vacina, e a outra parte recebe o que a gente chama de placebo, que é uma solução salina, por exemplo, que não tem nenhum efeito. E nesses testes, a pessoa que está sendo vacinada não sabe o que está recebendo, ela não sabe na hora se ela está tomando uma injeção com a vacina ou só com uma solução salina. E os médicos também que acompanham o estudo também não sabem, a gente chama que é um estudo duplamente cego. Então, essa informação, ela está velada, ninguém só vai ser aberta no final do estudo. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas estão sujeitas, né, elas estão num ambiente que o vírus está circulando e elas estão sujeitas a ser infectadas. As que tomaram a vacina, a gente espera que elas se protejam, elas não desenvolvam a doença. As que tomaram placebo, a gente não tem nada, não tem nenhum tipo de proteção, elas devem ficar doentes. Os estudos clínicos, eles estão desenhados de formas diferentes, então cada uma das empresas desenhou o seu estudo clínico e colocou quais eram as suas metas, baseados em modelos estatísticos, enfim, e cada empresa decidiu qual ia ser o seu grupo-alvo. Então, tiveram empresas, por exemplo, que decidiram que nesse teste de fase 3 seriam só os profissionais da saúde, que estão na linha de frente no tratamento contra a Covid-19. Outros estudos usaram a população em geral. Então, isso também variou. Quando atingia um número X de pessoas infectadas, né, ou pessoas que contraíram a Covid-19, esse estudo era aberto. E aí, nesse momento, as agências iam ver essas pessoas infectadas, de que grupo elas eram. Elas eram do grupo vacinado ou elas eram do grupo que recebeu placebo? E se houvesse uma diferença significativa, a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa, várias agências regulatórias estabeleceram que precisava ter no mínimo 50% de eficácia. Ou seja, precisava proteger pelo menos 2 vezes, né, de ter a doença. Então, abrindo esses resultados, com o número de pessoas infectadas em cada um dos grupos, eles determinaram se a vacina era eficaz. Então, com esses dados de eficácia e de segurança, todos esses resultados, desde o desenvolvimento da vacina ali na parte de pesquisa, passando pelos pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, além de dizer para a agência reguladora onde será produzida essa vacina, e aí a agência reguladora também vai nessa fábrica, ver qual é a condição de produção, então tudo isso forma um dossiê. Esse dossiê tem em torno de 10.000 páginas, e esse dossiê vai ser entregue para as agências reguladoras, que vão analisar e dizer, sim, essa vacina ela é segura e ela é eficaz, aprovo essa vacina. Dado a urgência da situação, algumas vacinas foram aprovadas com uso emergencial, que foi o caso da vacina da chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e a vacina da Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com a AstraZeneca. Então, que receberam em 17 de fevereiro, pela Anvisa, até numa sessão pública que foi televisionada, a autorização para uso emergencial. O que eu quero, assim, eu estou contando tudo isso para vocês verem que realmente não é qualquer vacina que vai lá, pô, estamos precisando, aprova. Não, é uma análise realmente criteriosa. E eu quero deixar claro aqui que nenhuma etapa foi pulada. O que aconteceu para que essas vacinas conseguissem chegar no mercado tão rápido? O que acontece normalmente, como precisa de um aporte financeiro e também, enfim, de trabalho muito grande, normalmente termina a fase 1, vê se funcionou, começa a fase 2. Vê se funcionou, começa a fase 3. Vê se funcionou, faz a produção em larga escala para comercialização. Nesse caso, não tinha tempo. Então, foi colocado um dinheiro absurdo e foi feito tudo ao mesmo tempo. Nem bem terminou a fase 1, já estava começando a fase 2.
as empresas já estavam produzindo em larga escala, e isso, a gente não chega a essa informação, mas várias vacinas ficaram pelo caminho, várias vacinas tiveram um investimento financeiro enorme que foi jogado no lixo, porque em algum momento percebeu que elas não eram eficazes, que elas não eram seguras, enfim, que o custo-benefício não compensava. Então, as vacinas que passaram por todos esses passos e tiveram um aval positivo das agências reguladoras, elas são, sim, aptas, né, a gente pode confiar para tomar. O que eu quero dizer, assim, então, aqui no Brasil, o que a gente tem hoje? A gente tem como vacina aprovada, né, para uso emergencial, a vacina da Sinovac, com o Instituto Butantan, a vacina da AstraZeneca na Universidade de Oxford, e a gente tem, agora recentemente, na semana passada, dia 23 de fevereiro, foi aprovado já para registro, né, então, para comercialização e para toda a população, a vacina da Pfizer, né, em parceria com a alemã BioNTech. Então, assim, são essas 3 vacinas que a gente tem hoje aprovadas, que poderiam ser administradas aqui no Brasil. Infelizmente, a vacina da Pfizer e da BioNTech, apesar dela ter uma eficácia muito alta, né, de 94%, 95%, ela tem uma forma de armazenamento muito complicada. Ela precisa ficar numa temperatura de menos 70 graus, e isso, pensando em logística, é muito difícil para qualquer lugar no mundo, vamos pensar no Brasil. Então, é uma vacina que não é, assim, adequada a gente pensar para uma distribuição no país. Diferente da vacina da Sinovac, a Coronavac, e da vacina da Universidade de Oxford, a Covishield, que podem ser armazenadas numa temperatura de refrigerador. Então, são essas 2 vacinas hoje que a gente vê que estão sendo dadas, né, nos postos de saúde. A vacina Coronavac, uma coisa muito interessante, ela é uma vacina de vírus inativado, então aqui eu quero deixar vocês muito tranquilos em relação a não é possível, não existe a possibilidade de tomar a vacina e ficar doente. A vacina é o vírus SARS-CoV-2 que sofreu um tratamento químico e foi inativado, foi morto, é um vírus morto, então não tem nenhuma chance dessa vacina do Butantan, a Coronavac, desencadear a doença. A vacina da Universidade de Oxford, ela usa uma outra tecnologia, que chama vetor viral. Ela usa, o Dr. Kleber mostrou aquele desenho, a parte da proteína S, da espícula. Essa informação, ela é colocada dentro de um vírus leve, um vírus que causa resfriado em chimpanzé. Então, é colocado nesse adenovírus, só essa proteína S, e é isso que vai desencadear a resposta imune. No caso da Pfizer, só complementando, ela usa RNA, então, também a informação dessa proteína da espícula. Não tem perigo nenhuma dessa vacina, ela não altera o nosso código genético, ela só vai fazer com que o organismo produza proteínas, essa proteína S, e que o sistema imunológico reconheça. Depois ela vai ser degradada. Então, é uma dúvida muito comum, não altera o código genético. Então, essas vacinas que estão aqui, elas são muito seguras. Voltando, então, à Coronavac e a vacina da Universidade de Oxford, uma coisa bastante interessante é que elas serão produzidas aqui no Brasil, e isso, como a gente ainda não sabe, se daqui a um ano a gente vai ter que tomar de novo, a gente não tem essa informação de quanto demora, quanto permanece essa memória celular, então quanto o nosso organismo vai continuar reconhecendo, nosso sistema imunológico vai continuar reconhecendo o vírus, ou quando a gente vai ter que tomar de novo. Então é muito importante que a gente seja autossuficiente com essas vacinas. Então, a vacina Coronavac, ela vai ser produzida no Instituto Butantan, por transferência de tecnologia. Então, nesse primeiro momento, as primeiras doses vieram prontas da China, né, que já foram administradas. Depois, a China começou a mandar o princípio ativo, né, e aí a fase final está sendo feita no Butantan, né, o Invase. E aí, num terceiro momento, o Butantan está equipando, está formando, está montando uma fábrica, e a partir do ano que vem vai produzir a vacina inteira por transferência de tecnologia, ou seja, exatamente como é feito lá na China, aqui no Brasil. E, da mesma forma, a vacina da Universidade de Oxford com a AstraZeneca vai ser produzida no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Então, a mesma coisa, as primeiras vacinas chegaram prontas, agora, nesse momento, eles estão recebendo o princípio ativo e fazendo a finalização, a formulação em base da vacina, e a partir do ano também estão se equipando, montando suas fábricas, e no ano que vem a fabricação vai ser nacional.
Então, isso é uma coisa bastante interessante, vai ser muito importante. O que mais que eu quero dizer para vocês? Então, assim, eu acho que é muito importante confiar nessas vacinas, sintam-se muito seguros em tomar essa vacina, e eu digo que precisa haver uma vacinação em massa. Se não houver uma conscientização coletiva, não basta uma conscientização individual. Se não houver uma vacinação em massa, esse vírus vai continuar circulando. Uma coisa muito importante é que essas vacinas têm eficácias diferentes. Uma pessoa vacinada, ela pode ter a doença, mas a gente tem visto que a proteção contra casos moderados a graves, ou seja, casos que requerem hospitalização e que tem uma grande chance de óbito, esses casos estão 100% prevenidos pela administração das vacinas. Então, isso é maravilhoso, porque ter um sintoma leve, a pessoa pode até ser assintomática, ou ter um sintoma leve, seria uma gripe, uma coisa leve, é mais fácil tratar. O duro é quando tem essas complicações. Então, assim, a vacina, ela pode não impedir que desenvolva a doença, mas ela vai impedir esses quadros mais graves. Então, isso já é uma grande coisa nesse momento. Como o Dr. Kleber mencionou, provavelmente virão vacinas, né, mais efetivas aí, daqui a um tempo. As próprias empresas, por exemplo, a própria Pfizer já está trabalhando em melhorias baseadas nas novas variantes. Mas hoje é o que a gente tem, e é o que a gente tem que tomar, e é o que a gente tem que explicar e ajudar a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que a gente tem relação, a se sentirem confiantes nisso. Não tem nenhum prejuízo ao tomar a vacina, ao contrário, a gente só tem a ganhar com isso. Então, acho que eu vou terminando a minha fala aqui, para dar um tempo aí para perguntas, e terei o maior prazer em responder essas perguntas. Muito obrigada. Obrigada pela sua fala, doutora Mariana. Bastante informação, né, sobre as vacinas. No nosso convívio, a gente vê muitas falas, uns com medo, tomo, não tomo, enfim. Mas nós precisamos acreditar um pouco mais também, né? E tomar a vacina. Não tem muito o que fazer, né? Mas tudo bem. Pessoal, nós temos, para vocês, né, que estão nos assistindo, nós temos mais uma tarefinha para todos vocês. Vocês vão mandar para a gente a IPI, né, que vocês pertencem e o nome da cidade, ok? E agora nós passaremos, então, a um período de perguntas, né, onde nós vamos fazer uma pergunta, a gente vai estar revezando, né? Uma pergunta para o Dr. Kleber, uma pergunta para a doutora Mariana, certo? Então, a gente vai iniciar, a primeira pergunta vai ser para o Dr. Kleber. Dr. Kleber, os vírus mutantes são mais perigosos? Sim, no sentido de que eles são mais transmissíveis. Eles não causam uma doença mais grave. Digamos, uma pessoa pega o vírus antigo e o vírus mutante. Pegou o vírus mutante e vai ter uma doença mais grave. Não é esse o problema, não é. Até o presente momento, não há evidência de que a morbidade, a capacidade patogênica de causar doença grave do vírus mutante seja maior. Mas ele é mais transmissível. Ele tem um índice de reprodutibilidade, ou seja, ele se transmite para um número maior de pessoas com maior rapidez. E isso faz com que a situação fique mais grave. Por quê? Você vai ter um número de infectados maior e, mantendo aquele percentual de 15% de doença grave, 5% de doença crítica, se o número absoluto de pessoas infectadas é maior, você vai ter também nesse percentual um número absoluto maior, suficiente para colapsar o sistema de saúde. O número de leitos é limitado.
Então, se você tem um número, mesmo com vírus, que seja, em termos de causar doença igual ao outro, mas ele é muito mais transmissível, você vai chegar rapidamente numa situação em que não tem vaga para internar em enfermaria, para uma assistência ventilatória, com oxigênio, e muito menos em UTI. E é o que a gente viu em Manaus, pessoas morrendo em casa, situação desesperadora em casa por falta de vaga. E é aí que entra a necessidade das medidas de contenção. Você tem que fazer isso para evitar justamente essa transmissão e permitir que esses casos vão se distribuindo no tempo, paralelamente à vacinação, numa taxa que o sistema hospitalar consegue absorver. Senão é impossível. É para evitar o colapso. Então, ele é pior nesse sentido. Não sei se eu fui claro, e qualquer dúvida adicional eu posso responder. Bom, para mim ficou claro. Acredito que a sua explicação tenha sido eficaz. Doutora Mariana, qual das vacinas eu devo tomar e qual é a melhor? Deve tomar a vacina que estiver disponível. Todas as vacinas que passaram por todo esse processo que eu mostrei, que foram analisadas, foram aprovadas pelas agências reguladoras, no caso, pela nossa agência, que é a Anvisa, elas são eficazes e são seguras. Então, você deve tomar a que estiver disponível, sem nenhuma sombra de dúvida. Daqui a um tempo, pode ser que vamos pensar que os testes de fase 3, que são aqueles testes com milhares de voluntários que eu expliquei, eles começaram em julho, quer dizer, eles não têm nenhum ano. Então, com um acompanhamento, talvez um dia a gente chegue assim, a vacina X, ela é mais indicada para idoso, a vacina Y, ela é mais indicada para quem tem algum problema imune, enfim, mas hoje todas as vacinas são indicadas para as pessoas acima de 18 anos. Todas as vacinas que estão aprovadas, né? Se elas passaram por esse rigoroso, processo, então nós temos que tomar a que estiver disponível, realmente. Exatamente, e agradecidos. Isso, e agradecidos. Dr. Kleber, a vacina vai me proteger contra a infecção do vírus SARS-CoV-2, causador do Covid-19? As taxas de eficácia geral que estão sendo publicadas para as diferentes vacinas, elas se referem, em todos os casos, à doença sintomática. Como é que você vai entender? Bom, eu não vou ficar doente, não vou ter sintoma, tá? No caso da Coronavac, a proteção, aquela proteção de 50%, eu não vou precisar de atendimento médico. Eu não vou ter uma doença grave o suficiente que me leve ou para o consultório, ou para o pronto-socorro, ou para o hospital. Tá? 50,38%. 78% de proteção de que eu não vou ser internado. Precisar de assistência ventilatória, doença moderada grave. E 100%, muito embora sem significância estatística, de doença grave de UTI. Tá? Não há proteção garantida contra a infecção. Nenhuma delas. Então, você pode se infectar, como disse a doutora Mariana, mas você pode ter uma doença, uma infecção assintomática, ou com sintomas que você trata em casa. Porém, você pode transmitir para outra pessoa. Então, mesmo vacinado, mesmo as pessoas que se vacinaram, pelo fato de poderem ser infectadas, às vezes até pela variante, embora, ao que tudo indica, exista uma proteção no mínimo parcial contra essas variantes, as medidas de proteção têm que ser mantidas. Continua valendo a máscara, continua valendo a não aglomeração, continua valendo a higienização de mãos, continua valendo o cuidado com ambientes fechados, tá certo? A limpeza de superfícies, de objetos, tudo isso continua valendo por tempo indeterminado. Tudo isso junto fará com que a gente controle essa situação gradativamente. Não espere um milagre da vacina. Tomei, graças a Deus. Veja bem, a gente tem que interpretar bem aquela alegria que a pessoa, quando toma vacina, bate palma, tira foto. Gente, ótimo, é uma situação importante, mas
os cuidados têm que continuar, porque a guerra não acabou, tá certo? O tiroteio está em cima da nossa cabeça. Se você levantar a cabecinha para olhar, pode levar um tiro. Portanto, não relaxe nas medidas de prevenção, mesmo vacinado. E lá na frente, com o passar do tempo, a gente vai observar uma lenta e muito agradável queda dos casos, como os Estados Unidos já tá observando, Israel já está observando, tá certo? Queda do número de casos, de hospitalização, de UTI de morte. É isso que a gente quer. Então, um pouquinho mais de paciência, de disciplina, de força de vontade, todos vamos vencer isso juntos, ok? Ok, Dr. Kleber. Disciplina, gostei dessa palavra. É o que todos nós precisamos ter nesse momento. Doutora Mariana, assim que eu tomar a vacina, posso retomar minha vida normal? Tá, até entre aspas. Quanto tempo demora para estarmos protegidos? Então, acho que em relação a voltar à vida normal, o Dr. Kleber acabou de expor muito bem. Não pode. Continue adotando todas as medidas. Você pode continuar sendo um transmissor, você pode não desenvolver a doença, mas você está transmitindo aí para sua família, para o seu colega, enfim, para as pessoas que estão ao seu redor. Em relação ao tempo de duração dessa memória, né, celular, isso a gente ainda não sabe, a gente não tem esse conhecimento. Como eu mencionei, esses testes de fase 3, que foram feitos em milhares de voluntários, eles começaram em julho. Então, hoje a gente tem 8 meses de acompanhamento, então a gente precisa de um pouco mais aí de avaliação para saber quanto tempo. Uma coisa que eu vou aproveitar para mencionar, que eu não mencionei ainda, que eu vou aproveitar esse momento, é dizer que essas vacinas que são em 2 doses, é imprescindível que se tome a segunda dose. Com a primeira dose não vai estar protegido, a menos que seja uma vacina que seja aprovada com uma dose só. No momento, todas as 3 vacinas que estão aprovadas para uso aqui no Brasil são de 2 doses. Essa dose que a gente chama de reforço, esse boost que a gente chama, é extremamente importante para conferir a proteção. Ok. Só completar uma coisinha, se possível. A proteção que a vacina dá, como a doutora Mariana falou bem, após a segunda dose, os trabalhos avaliaram a eficácia 7 a 14 dias depois da segunda dose, Exato. Que começa a ter essa proteção mais eficaz, tá? Ok. Então, pergunta para o Dr. Kleber. Uma pessoa que já teve COVID pode ser reinfectada? Nós temos tido alguns casos bem documentados na imprensa, tem vários grupos estudando isso, essa possibilidade de reinfecção. Alguns casos foram encontrados por acaso, né? Aquele caso de Hong Kong, do indivíduo passando no aeroporto fazendo um teste e deu positivo. Então, mostra que isso pode acontecer no indivíduo totalmente assintomático. E se isso aconteceu em um, pode acontecer em mais gente. Então, você pode ter reinfecções assintomáticas num volume maior do que a gente está percebendo, tá? Isso tem importância em saúde pública, porque aquele indivíduo reinfectado é um transmissor, ok? Esse é um dado. Outros casos de reinfecção foram casos sintomáticos, alguns mais leves, outros mais graves. Aconteceu. Então, pelo fato de nós termos já bem documentado alguns casos de reinfecção, a reinfecção é possível. Ela não parece ser regra em termos de uma doença mais grave após uma primeira infecção. Não parece ser regra, mas é possível que haja uma reinfecção mais leve, muito raramente mais grave, tem casos documentados sobre isso, mas não, apesar de ser possível, de regra, não temos visto isso. Posso complementar, aproveitar Sim. a deixa? Quem já teve a Covid-19 deve tomar a vacina, é importante. Pessoal, vou aproveitar aí, quem está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, faça a perguntinha aí, Tem 2 pessoas bem inteiradas do assunto que poderão nos ajudar. E continuando, uma pergunta para o Dr. Kleber. Quem já teve Covid-19 precisa tomar a vacina? A doutora Mariana acabou de falar. Acabou de responder. Fiz o spoiler.
A minha única dúvida, doutora Mariana, até se puder complementar, é naqueles pacientes que tiveram a doença grave, crítica, cuja causa é uma tempestade de citocinas, é uma resposta imunicelular extremamente intensa e que levou ao colapso daquele organismo. A minha única dúvida é vacinar esse indivíduo, até porque a gente sabe que aqueles indivíduos que têm as formas mais graves de doença também têm uma resposta imune a uma reinfecção mais potente. Eu teria um pouco de receio, eu e alguns colegas temos expressado isso, de desafiar novamente esse sistema imune que respondeu de um modo tão violento ao vírus, desafiá-lo novamente. Eu teria um pouco de receio, não sei qual é a opinião da doutora Mariana a esse respeito. Eu acho que é um caso bem peculiar e eu acho que merece mesmo uma decisão médica e de custo-benefício, né, desse paciente. Mas, com certeza, todos aqueles que foram vacinados, tiveram a forma moderada, leve, devem ser vacinados, sem dúvida nenhuma, porque a vacina reforça a resposta imunológica. Exatamente, é isso mesmo. Ok. Pergunta para a doutora Mariana. A vacina produzida pela China é confiável? Eu acho que isso foi uma questão aí que ganhou muitas fake news. A China é um país que fornece insumos farmacêuticos para o mundo inteiro e para o Brasil. Então, vários medicamentos, enfim, em uso que a gente toma são fabricados com insumos da China e outras vacinas também. Então, isso é uma informação completamente sem nenhuma base. Sim, a vacina produzida pela China é tão confiável quanto a vacina produzida pela Universidade de Oxford na Inglaterra. Inclusive, a vacina da Universidade de Oxford, AstraZeneca, que será, né, que virá para o Brasil, que veio para o Brasil, que está vindo para o Brasil, será produzida na China. A Anvisa foi na China, na fábrica, para fazer a inspeção, né, da produção da vacina. Então, sim, é confiável. Os comentários são muitos, né? As fake news, né? Exatamente. Mas a gente tem que ir na fonte correta para saber o que realmente aconteceu. Dr. Kleber, nós temos mais uma pergunta. A Covid-19 pode deixar sequelas a longo prazo? Pode. Eu até falei rapidamente sobre isso na apresentação, mas pode sim, nós temos pacientes, inclusive reinternados, né, rehospitalizados, especialmente aqueles que tiveram doença mais grave, né? Existem já bem documentadas sequelas neurológicas, tá? Sequelas do tipo dificuldade de aprendizado, de concentração, de atenção, déficit de atenção, déficit de memória, tá? Nós temos situações psiquiátricas do tipo depressão, síndrome do pânico, nós temos sequelas cardíacas, arritmias cardíacas, algumas fatais, tá? Durante o processo de Covid agudo ou posterior, fenômenos tromboembólicos, hemorrágicos, muitas vezes os fenômenos hemorrágicos são como eu vou dizer, causados por um mau manejo dos anticoagulantes, também isso pode acontecer, né? Iatrogênicos, como a gente chama, causado por uma medida médica não adequadamente realizada. Então, são complicações. Tem as complicações do aparelho locomotor, dificuldade de andar, o paciente tem que fazer fisioterapia, as alterações pulmonares, não é? Dificuldade de realizar esforços físicos, falta de ar constante aos esforços, fadiga crônica, incapacidade de realizar trabalhos físicos. Então, existe uma vasta gama de sequelas que atingem principalmente os pacientes que tiveram doença grave e crítica, tá? Alguns pacientes com doença moderada também podem vir a ter alguma coisa, mas geralmente isso não dura muito. A questão da perda de paladar, da perda de sensação de olfação, às vezes pode se estender por algumas semanas ou poucos meses, mas são poucos os casos em que isso permaneceu
por um tempo mais longo. A gente ainda está aprendendo. A observação dessa doença tem 1 ano. Então, a gente não pode também se referir a sequelas de longo prazo. Estamos acompanhando muitas dessas sequelas, mas sim, é possível. Tudo é muito novo, né? Então, precisamos de um tempo a mais para conhecer mais. Eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Mariana. Preciso mesmo tomar 2 doses da vacina? As 2 doses precisam ser da mesma vacina? Sim, bom, eu já respondi, precisam sim das 2 doses, e sim, as doses têm que ser da mesma vacina. Como a gente mostrou, o Dr. Kleber mostrou na apresentação dele, eu também expliquei rapidamente, essas vacinas, elas têm plataformas tecnológicas diferentes. Um tem um antivírus inativado, a outra é vetor viral, com a proteína S, a outra é de material genético, de RNA, então essas vacinas são diferentes, elas têm que ser tomadas a mesma vacina tem que ser tomada as 2 doses. Mais para frente, pode ser que venham a fazer estudos combinando vacinas, isso é uma possibilidade, mas por enquanto não, 2 doses da mesma vacina. Certo. Dr. Kleber e doutora Mariana também. Para os dois. Primeiro o Dr. Kleber responde, depois você, doutora Mariana. Um grupo de médicos defendem o protocolo para o tratamento precoce da Covid-19 com cloroquina, azitromicina e zinco, após visita médica e com receita, em 5 dias. Afinal de contas, quais são os pontos positivos e negativos deste tratamento precoce? Bom, infelizmente, positivos eu não vejo nenhum, tá? Negativos pode ter alguns, que são os efeitos colaterais de uma medicação que não tem efeito. Foram feitos muitos trabalhos, com boa metodologia, e foram feitas revisões sistemáticas desses trabalhos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, etc., controlado por placebo, e não se verificou nenhum benefício, seja no tratamento precoce, seja na prevenção, ou seja no tratamento do paciente moderado a grave, com esses esquemas. Então, isso já está bem estabelecido, não há mais discussão a respeito. Esses esquemas de tratamento não são eficazes. É isso. Eu acho que não tenho nada a complementar, o Dr. Kleber respondeu perfeitamente, essa também é a minha opinião. Na verdade, não a minha opinião, né, são os resultados, é o que a ciência mostrou. Infelizmente, seria ótimo se algum deles funcionasse, mas não é o caso. Exatamente. Ok. Doutora Mariana, estamos falando em colapsar o sistema de saúde. E quanto ao cronograma de vacinação, o Brasil está organizado realmente para tamanha demanda? Olha, o Brasil é um país com grande capacidade em vacinação, é um dos países até que se destaca pelos programas nacionais de imunização. O momento que a gente está enfrentando é a falta de vacina, então vamos confiar aí, o Butantan vai entregar aí, está entregando um lote grande, a Fiocruz também, vamos confiar que venham outras vacinas aí nos próximos meses e que a gente possa, capacidade, logística, enfim, organização, o Brasil tem, precisa mesmo ter as vacinas. Não sei se o Dr. Kleber quer complementar com alguma coisa. Não, é isso mesmo, e tem um dos slides que eu apresentei lá, que os países mais pobres, né, que vão contar com a COVAX, aquele consórcio de vacinas da OMS, o timeline chega até 2024 para vacinar todo mundo. É uma coisa que vai levar muito tempo, não no Brasil, claro, mas assim, no mundo todo, né? Aí você pensa em viajar para algum lugar, nós vamos ter algumas restrições ainda, mas é lento, porque, como eu disse, nós estamos vacinando hoje 100 mil pessoas por dia. Nesse ritmo, vai demorar muito para vacinar 180, 190 milhões de pessoas, né? Nós temos que acelerar bastante. Os Estados Unidos está vacinando atualmente 1 milhão por dia, e está procurando chegar em 2 milhões por dia. Então, nós temos que acelerar esse processo. Claro que sem vacina não dá, mas vamos lutar para que essas vacinas cheguem e vacinar em ritmo muito acelerado. Isso é importantíssimo. Exatamente.
Sim. Dr. Kleber, tomar ivermectina ajuda a prevenção? Bem, aí nós vamos entrar num campo da polêmica. A ivermectina, ela vinha sendo defendida, há um grupo médico nos Estados Unidos, poderoso, atuante, e, enfim, cientificamente respeitável, que defende a ivermectina. Eles têm apresentado e realizado trabalhos e foram convidados pelo NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde americano, para apresentar os seus trabalhos. E a apresentação desses trabalhos, em janeiro agora, 14 de janeiro, fez com que o NIH mudasse o seu parecer. Porque anteriormente, o NIH era contrário ao uso da ivermectina. E com a apresentação dos trabalhos, o NIH mudou para: não somos nem contra nem a favor, mas estudos são necessários. Então, houve uma mudança de posição do NIH, tá? Com relação à ivermectina propriamente dita. Então, isso está sendo estudado, tá? Não tem ainda uma posição definitiva, nem contra, nem a favor da ivermectina. Eu posso acrescentar também a nitazoxanida, que vinha sendo comentada, o governo chegou a fazer um trabalho, um estudo, mas houve um estudo de fase 2, muito bem desenhado e realizado pelo pessoal da Unifesp, que é um grupo extremamente respeitado no Brasil, com a participação do Dr. Ricardo Dias, que é uma autoridade em virologia inquestionável, que participa do estudo, e foi um estudo de fase 2 que foi altamente positivo para a nitazoxanida. Era um estudo de fase 2, um número menor de pacientes, mas a mensagem que ficou ao final do estudo vale a pena ir para a fase 3, com a nitazoxanida, onde será um estudo mais abrangente, maior número de pessoas e multicêntrico. Esse foi um estudo unicêntrico, um centro só, com um número limitado. Mas o resultado foi tão positivo que realmente justifica irmos para a fase 3 na nitazoxanida. Então, tem coisas que estamos ainda aprendendo. Tem outras drogas que estão sendo investigadas, tá? Tem uma sigla EUDD, eu não tenho maiores detalhes, eu li assim uma notícia, eu estou com um artigo, inclusive, aberto na minha aba para estudar hoje sobre essa droga também, que apresentou resultados positivos, mas ainda está em fase 1, mas é promissora. Tem alguma coisa que tem sido falada de droga israelense também, que parece que tem bons resultados, então nós poderemos ter novidades mais à frente de drogas eficazes para o tratamento. Mas isso ainda está em estudo. Ok. Então, nem para lá, nem para cá. Tem Cautela. que esperar. Doutora Mariana, crianças podem ser vacinadas? Essas vacinas ainda não foram aprovadas para uso em crianças, porque não foram realizados os testes. Algumas empresas estão com os testes em andamento, e em breve deveremos ter novas diretrizes, enfim, poderemos ter pedido de aprovação para esse público. Eu não acredito que vá ter nenhum problema com essas vacinas que estão aprovadas para serem usadas em crianças, mas por enquanto não, acima de 18 anos. Ok. Doutora Mariana, mais uma pergunta para você. Quem já teve câncer deve tomar a vacina? Sim, sim. A menos que seja uma situação, enfim, imunológica e muito particular e que deva consultar o médico, sim, a princípio quem teve câncer deve se vacinar, sim, assim que possível. Ok. Agora uma perguntinha minha, tá? Vou abrir um parêntese aí, doutora Mariana. Eu já tive uma doença autoimune. Eu posso tomar a vacina normalmente? Sim, a princípio sim. Enfim, se for uma coisa muito rara ou muito grave, quiser consultar o médico, mas a princípio, sim, não tem nenhuma contraindicação. Certo. Ok. Agora para o Dr. Kleber, uma pergunta. Existe uma doença específica que a pessoa não possa tomar a vacina? Uma contraindicação absoluta?
não me ocorre alguma nenhuma nesse momento. Alergia, né? Algum componente? Assim, Eu uma ia falar doença isso. não é. Alergia Desculpa. aos componentes da vacina, uma alergia grave, você vê, a vacina de RNA, as vacinas de RNA, da Pfizer, da Moderna, elas colocam isso na sua bula, né? Quem teve reação alérgica grave, né? Aqueles componentes, que eu não vou saber repetir agora, da vacina, reação grave é reação sistêmica, síndrome DRESS, anafilaxia. Essas situações realmente contraindicam num primeiro momento, pelo menos, tá? Exigiria maiores cuidados. Agora, nenhuma doença é, por si só, uma contraindicação. Pelo contrário, essa vacina, ela vem proteger justamente os indivíduos que têm comorbidades, né? Quem são essas pessoas? Os imunossuprimidos, né? Nas várias categorias de imunossuprimido. O que pode acontecer é a vacina não proteger tanto o imunossuprimido, porque pela própria condição de imunossuprimido, ele tem mais dificuldade de montar uma resposta imunológica, mas contraindicação não é. Seria a limitação da vacina, mas não contraindicação. Então, doença que contraindique, não me ocorre nenhuma, e não tenho lido isso nas bulas das vacinas. Não sei se a doutora Mariana pode lembrar de alguma coisa. Não, perfeita a colocação. Ok, muito obrigada. Mais uma pergunta aí, ó, para vocês dois. Quem é epilético pode tomar a vacina? Mesma coisa, mesma resposta. Sim, não há contraindicação devido à epilepsia. Acrescentar alguma coisa, doutora Mariana? Não. Bom, acredito que foram muitos os esclarecimentos, né? O pessoal está, como diz, está se empolgando aí, mas se a gente for ficar conversando aqui, a gente vai ficar até não sei nem que horas, né? Porque assunto tem bastante, né? Então, eu vou pedir para a doutora Mariana, né, estar fazendo suas considerações finais, e na sequência, o doutor Kleber. E eu agradeço, né, pela participação de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, amém. Eu acho que, como mensagem final, eu deixo que as pessoas tenham, né, paciência, resiliência. É um momento ainda muito complicado que estamos enfrentando. Vamos torcer aí para a gente ter mais oferta de vacina. E vacinem-se, tenham confiança na vacina, ajudem a propagar informações de qualidade, né, informações científicas, ajudem a separar o que é fake news, notícias que só atrapalham, né, na conduta. E fiquem tranquilos em relação a isso, porque realmente foi um processo muito rápido, mas não menos criterioso do que outros processos de aprovação de vacina que a gente já toma, que estão no calendário de vacinação e a gente já toma de rotina. Então, eu quero agradecer o convite, né, do CNA, quero agradecer ao Dr. Kleber também por ter dividido aí essa sessão, foi bem esclarecedora para mim também, aprendi também. E eu estou à disposição, enfim, no que eu puder ajudar, eu acho que estamos juntos nessa. Muito obrigada. Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, muito importante, essa iniciativa da CNA, para esclarecer os nossos pacientes em questões realmente difíceis, não são fáceis, são coisas novas que a gente está aprendendo agora, então é muito importante a informação adequada. E essa também é a minha mensagem final. Essa não é uma questão política, nós estamos vivendo uma situação médica muito séria, não é? É uma pandemia, é um vírus que causa doença. Então, evite politizar, procure informação de qualidade, tá certo? Não se deixe levar por fake news, informações duvidosas. É a sua vida que está em jogo, a vida da sua família. Então, tenha zelo com a informação, tá? Não esqueça de tomar a vacina assim que for disponível, manter as medidas protetoras é fundamental, tá certo? Claro que a vida tem que continuar, nós temos que trabalhar, temos que estudar, a vida continua, temos que, assim que for possível, passados esses 15 dias, vamos comer fora, mas manter os cuidados, só isso, tá? Não aglomerar, usar a sua máscara, o distanciamento, a vida continua, tem que continuar, eu estou trabalhando direto, você tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, o comércio tem que funcionar, isso é verdade, não podemos fechar eternamente,
Até porque a coisa vai durar mais tempo. Mas com cuidado, com zelo, com vacina e com informação correta, ok? Que você possa aproveitar bastante essas informações, me coloco à disposição também, agradeço a doutora Mariana, também aprendi bastante, foi um prazer conhecê-lo, e estamos à disposição aí também para futuras abordagens. Está sem microfone. Agradeço vocês novamente, né? E só gostaria de abrir um parêntese aí. Essa semana eu achei muito interessante. O senhor falou para mim assim: agora a gente não pode esquecer a armadura, a máscara, né? Então, realmente, né? A gente está vivendo tudo muito novo, tudo muito diferente, mas aos poucos nós vamos nos adaptando, né? E Deus vai nos abençoando para que as coisas possam caminhar da melhor maneira possível. E agora nós teremos mais uma participação musical com a música Deus, Somente Deus. Esse hino que nós iremos ministrar agora é o hino de número 3, do Cantai Todos os Povos, Deus, Somente Deus. E escolhemos esse cântico, esse hino, porque ele fala muito aos nossos corações nesse tempo que estamos vivendo de muita dificuldade, de pandemia. E esse hino ele fala: Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Isso me faz lembrar o livro de Apocalipse, capítulo 4, onde o livro de Apocalipse fala que nosso Deus, Jesus, o Cordeiro, está no trono. E ele tem o controle da história. E essa mensagem que nós queremos transmitir nesse momento também, dizendo que o nosso Deus está no trono. E que a despeito de todas as dificuldades que temos enfrentado, Ele está no trono, Ele tem o controle da história e Ele tem a última palavra sobre as nossas vidas. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Somente a Deus.
Olá, pessoal. Estou aqui. Consegui. Boa tarde a todos. Boa tarde, família presbiteriana independente. Não consegui entrar, a conexão não deu certo, mas conseguimos agora. Estou feliz por estarmos mais uma vez na live dialogando com a CNA e muito feliz por a gente poder ter passado algumas orientações, algum esclarecimento e poder saber como que nós temos que fazer para nos cuidar nesse momento de pandemia, Covid, o pós-Covid, sobre a vacina, que foi a orientação que nós tivemos com os nossos palestrantes. Estamos também, vocês ouviram no início, nós cantaram Somos Família, é o tema principal da IPI do Brasil, todas as secretarias, somos família, independente de onde nós estamos, qual é a sua região, nós somos famílias, estamos conectados, estamos juntos no ano de 2021, cada um se cuidando, como eles acabaram de falar, nós temos que estar nos cuidando, tendo zelo, e a vida continua. Então, vamos lá. E daqui um mês, no dia 27 de março, temos a nossa próxima live, a segunda live, dia 27 de março, às 17 horas. Ok? Então, fica aí o meu agradecimento pelo doutor Kleber, a doutora Mariana, a nossa assessora. Ok. Pessoal, nossa coordenadora de novo teve aí um probleminha de conexão, mas reforçando suas palavras, no último sábado de março, então falarei sobre casais, a nossa próxima live. Nós queremos agradecer a todos e a todas pela participação no nosso canal do YouTube, em especial a doutora Mariana, o doutor Kleber, que trouxeram palavras tão esclarecedoras para todos e todas nós. Reforçando que essa live fica disponível ao vivo, assim que acaba aqui a transmissão, ela está disponível, compartilhe com seus familiares, amigos, amigas, vamos conscientizar a nossa população brasileira de um tema tão importante, tão relevante como esse. Então, mais uma vez, obrigado a todos e a todas, e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.